Olá, boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo em meu nome, em nome dos colegas aqui também, a presença de cada um de vocês aqui nessa quinta-feira de trânsito não tão bom. Muito obrigado por virem aqui falar de literatura com a gente. Eu quero agradecer também à Academia Mineira de Letras, que nos recebeu tão bem aqui, tanto os acadêmicos quanto a equipe da produção, da comunicação. É sempre um prazer e uma honra muito grande estar aqui nesse espaço, então muito obrigado. Meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou pesquisador e sou também crítico de arte, e eu estou aqui hoje para mediar uma conversa entre o Guilherme de Marque e a Laura Cohen, Laura Cohen Rabelo, que são escritores, e a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre a produção de romances literários, especificamente o grande anfitrião da noite, que é O Visitante, que é o livro que o Guilherme está lançando. E nós vamos falar também um pouco sobre a produção mais recente da Laura, que é o Duas Línguas, que ela lançou há uns 15 dias. Para quem não conhece eles ainda, o Guilherme é advogado, empresário e agora escritor também, graças ao nascimento do Visitante. Um grande escritor, adianto para vocês que ainda não leram. A Laura também é escritora, autora de diversos títulos, dentre eles os romances mais recentes dela são Caruncho, que foi publicado em 2022 e que no ano passado ganhou o prêmio da Academia Mineira de Letras por unanimidade como o melhor romance publicado em Belo Horizonte no ano anterior, que foi 2022. Acho que isso é um fato muito louvável que já diz um pouco sobre quem é essa garota. E agora, recentemente, ela lançou Duas Línguas também, há cerca de 15 dias. Todos esses livros sobre os quais eu estou falando aqui, eles estão sendo vendidos ali fora. Depois da nossa conversa, a gente vai ter um show de jazz com o Felipe Fleury, que está aqui com a gente, e também o Guilherme vai estar autografando os livros, e vocês podem adquirir tanto os livros dele quanto os da Laura também. E aí, para começar essa conversa, eu queria contar para vocês que a Laura tem uma espécie de escola múltipla chamada Estratégias Narrativas, que ela conduz aqui em Belo Horizonte nos últimos 10 anos. E eu queria começar pedindo para ela que contasse para a gente um pouco do Estratégias Narrativas, como ele surge, qual que é a proposta desse espaço e como que isso dialoga também com a produção dela de escritora. Oi. Ai, tá ligado. Boa noite. Nossa, que coisa potente, né, esse microfone? A gente pode ficar falando assim, longe, que ele capta. Bom, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente está planejando isso tem um tempo já. E eu estou feliz que deu certo. Não é fácil lançar um livro. A gente estava conversando sobre isso, assim, como é que é cansativo, mas como é que é bom, porque às vezes parece que é uma coisa que já passou, mas ainda está acontecendo para as pessoas, né? As pessoas estão pegando o livro agora. E o Estratégias foi onde eu e Guilherme nos conhecemos, né? O Guilherme primeiro fez o ateliê de escrita, né? E aí depois, no ateliê de escrita, você começou a escrever um romance ainda muito incipiente, assim, a gente achava tudo muito bonito, mas meio, meu Deus, onde isso vai, né? E é justamente isso, é um espaço para qualquer pessoa, qualquer CPF, vir e escrever junto, né? E aí a gente trabalha em grupos, a gente começou em grupos, e também com atendimentos individuais. E aí eu e o Guilherme, a gente ficou uns anos trabalhando no Visitante, assim. Eu lembro, hoje eu estava até lembrando de como é que foi quando terminou. Eu fiquei super triste. E eu fiquei assim, meu Deus, acabou, né? Mas é justamente isso, é um espaço, ele vai fazer 9 anos, não, já fez 9 anos e fica aqui no Maleta. E é justamente isso, né? Não tem. A gente faz aula de artes, a gente faz aula de música. Eu acho que a escrita também pode estar nesse lugar da partilha e do ensino.
né? E é um espaço que oferece cursos também, né? Não só com a Laura, mas com outras pessoas sobre temáticas bastante diversas, caso vocês tenham interesse de conhecer melhor. Gente, eu estou gritando muito, eu não faço a menor ideia de como Porque vocês estão parece que a gente está recebendo. gritando no... Porque a gente parece autista. Tá baixo ou tá ok? Ah, beleza. Caso vocês queiram conhecer o Estratégias Narrativas, vocês podem procurar nas redes sociais, Estratégias Narrativas, principalmente no Instagram, que lá eles sempre estão divulgando as ações. Laura, eu queria que você falasse também um pouco para a gente como que o Estratégias influencia no seu próprio trabalho como escritora, assim, para além de preparar livros de outras pessoas também, como é o caso do Visitante, que você trabalhou com o Guilherme. Como que esse espaço permeia a sua escrita também? Ele permeia a minha escrita num sentido de... Às vezes você passa por alguma coisa escrevendo, trabalhando, e você partilha aquilo com a pessoa, entre as pessoas que estão ali trabalhando com você, e você percebe que você não está sozinho. Né? Assim, sei lá, tem muita coisa que surge ali. Por exemplo, um aluno estava escrevendo um livro de uma pessoa sem nome. Aí eu fiquei morrendo de inveja, fui escrever um romance também que os personagens não têm nome. Né? Mas tem muita troca de ideia, muita troca de referências também, né? De informações, de livros, indicações. Eu acho que ajuda muito nesse sentido, né? De ter as pessoas te lendo, te comentando. Eu sempre estou trocando com os alunos textos, livros, então acho que isso ajuda muito a crescer, né? Legal. Eu ia pedir para a Laura falar um pouco sobre o Visitante também, mas eu acho que nada melhor do que a gente dar esse espaço para o autor também, para contar, sem adiantar muito ainda por enquanto, do que se trata o Visitante, qual que é esse enredo, o que você apresenta aí para os seus leitores nessa obra de estreia. Primeiro aí, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Para mim, acho que é importante estar aqui do lado do Felipe e da Laura, porque eu acho que em alguma medida, ou em muitas medidas, eu acho que tem um dedo muito importante dos dois aqui, né? A Laura nesse processo de preparação do texto e o Felipe por fazer aqui esse momento acontecer. A gente estava conversando aqui, né, Laura, antes. Eu não sabia que era desgastante mesmo, assim, esse processo de semana pré-lançamento. Dei um monte de entrevista no rádio e não sei o quê. Então, assim, isso é muito novo, né? E, assim, esse momento, né, ou esse movimento de se expor, né, ou de trazer algo que é o privado para essa esfera do público, né? Então, isso é muito novo. Então, qual foi a pergunta que você fez? Desse jeito. Eu pedi que você contasse para eles do que se trata o Visitante, assim, sem entregar muito, que a gente ainda tem mais uns 20, 25 minutos de conversa pela frente. Eu também estava em alguns papos aqui anteriores, e a gente estava falando que eu dei algumas entrevistas aqui, né, em algumas rádios, e a gente ficou falando muito sobre paternidade, né, porque eu acho que tem ali talvez no release, ali, na introdução do livro, falando isso, né? O Castelar, que é esse personagem aparentemente principal, como um cara que através ou a partir da experiência da paternidade passa a revisitar a própria história e ressignificar um monte de coisa, né, e tal. Então, o livro ele fala basicamente sobre isso, mas ele fala da paternidade como esse ponto de partida, né? Então, assim, ele nem fala tanto assim de paternidade, né? Mas eu acho que desse contexto e de como isso traz ali alguns gatilhos e algumas observações, né, que são muito mais profundas e mais complexas, e é disso que fala o livro, assim, né, de uma forma geral. E você, Laura, o que você contaria sobre o Visitante para as pessoas, assim, se você tivesse que apresentar o livro, falar do que ele trata, o que você falaria sobre ele, assim? Quando me perguntam assim do assunto do livro, né, quando é um livro cujo processo eu participei, eu gosto muito de falar do que eu vi do processo criativo. Posso? Claro. Né? Porque eu estava pensando nisso essa semana toda, né? Eu fiquei lembrando assim como é que foi
trabalhar esse livro. O Guilherme, ele me mandava, assim, a gente tinha encontros de, sei lá, mensais, né? E ele me mandava 5 páginas por vez. E eu ficava assim, tá, 5 páginas, vamos ver isso. E assim, parecia que o texto nascia pronto. Às vezes eu tinha uma sensação de, tipo, eu não tenho nada para te falar, tá tudo aqui. Ele, não, mas e esse detalhe aqui, né? Ai, mas eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei por onde fica essa coisa. E aí o que eu falava era assim, a partir daqui você pode aumentar um pouquinho, né, o texto. E tem várias coisas assim interessantes no livro. O nome do personagem, né, Castelar, né? Quem bota um nome desse numa pessoa, né? Eu fiquei assim, mas por que Castelar? E eu lembro que você me falou na época que é uma pessoa que constrói as coisas, né? E eu gosto muito também de como é que os personagens assim tem, eu gosto assim na leitura, se eu for dar uma opinião sobre a leitura de vocês, é que reparem nos nomes dos personagens, assim, porque eu acho que tem alguma coisa muito de chave de leitura ali. Tem personagem que não tem nome. Tem os cachorros que eu acho assim uma coisa incrível, né? Assim, tem uma disputa entre os cachorros, uma disputa em torno de uma mesa de ping-pong. Parece que é um livro de signos muito fortes, né? Tem uma, eu fico lembrando do livro, eu fico lembrando de alguns signos do livro. Por exemplo, uma nota de R$ 50, que vai ser muito importante, assim, que é um negócio impactante. Tem uma pediatra. Tem é isso, assim, a mesa de ping-pong, assim, quando eu vi a capa do livro e vi a mesa de ping-pong, eu falei assim, era isso, uau. Né? Eu acho que tudo acontece justamente nesse ambiente de disputa familiar, né? E o que é uma mesa de ping-pong, se não uma disputa, um jogo, né? Bom, deixa eu só complementar aqui, dentro desse processo de construção também, né, Laura, do romance, acho que foi super importante, eu falei isso também com o Felipe, né, assim, acho que a Laura é de uma generosidade, mas de uma sinceridade muito grande, assim, né, e de uma sinceridade, enfim, acho que de uma forma geral ela é super construtiva, né, e tal. E eu me lembro que às vezes eu mandava esses textos para a Laura e às vezes ela falava o seguinte, Guilherme, eu tô chocada aqui com esse texto, eu preciso bater um bolo, né? E aí ela falou assim, eu preciso cortar uma cebola, tal. Então, esse tipo de coisa era para mim, assim, um retorno de que aquilo estava funcionando em alguma medida, né? Então, às vezes ela chegava e falava, oh, esse personagem aqui eu não vou falar o que ela falava, que é palavra exatamente, né? Eu acho que na Academia de Mineiro de Letras Não dá é para difícil falar. falar isso, mas... então, assim, eu acho que de alguma forma ela acreditava nesses personagens e isso fazia com que em contrapartida, a gente também acreditasse do lado de cá, desenvolvesse e assim por diante. E também do outro lado, né? Falou, cara, Guilherme, isso é breguíssima, né? Não rola, tira isso. Então, eu acho que esse tipo de coisa, né? Assim, principalmente para quem está iniciando esse processo, é um retorno muito importante o fato de ser lido e de ser lido por alguém sincero, né? Que chega e fala o seguinte, oh, isso está rolando, isso não está. Então, acho que esse caminho de construção foi um caminho, né, desse tipo de troca, né, e funcionou bem. E é interessante isso que o Guilherme falou, porque fala dessa coletividade da literatura também, né? Que às vezes, muitas vezes, se a pessoa não tem tanto contato com essa área, pensa-se, a pessoa vai escrever um livro, o Guilherme sentou lá no escritório durante um tempo, no caso dele foram 2 anos para escrever, e que é isso, terminou, escreveu, mandou para a editora e ponto. Mas não é bem assim, né? Tem a Laura que trabalhou nesse processo de estruturação do texto, de leitura crítica, tem o Diogo que faz a revisão depois da ortográfica do livro, tem o editor, que é a pessoa que atesta em alguma medida, a editora do Guilherme, a editora Patuá, é uma editora muito importante, no Brasil, ela nas últimas temporadas de premiação, ela foi finalista dos principais prêmios de língua portuguesa, Jabuti, Oceanos, várias coisas. Então, assim, você vê que são várias engrenagens que vão girando ali para que isso aconteça. E aí tem a produção de um evento como esse, tem a Beatriz França, da Academia Mineira de Letras, que escreve um release, que vai falar para os jornalistas sobre esse livro. A gente enviou o livro para pessoas que possam vir a escrever resenhas sobre ele. Então, a literatura ela acaba agindo numa série
de orquestrações assim que não dizem respeito apenas ao autor. Assim, o autor é esse carro-chefe, mas ele está munido ali de uma série de companheiras e companheiros também que fazem com que essa literatura aconteça e principalmente que aconteça de forma tão sofisticada e tão bem feita como é esse livro que o Guilherme apresenta para a gente. Pensando na produção de vocês dois também, eu acho que além das afinidades que a gente já falou, um ponto que me chama muita atenção é a relação que os dois têm com literatura e música. Os últimos protagonistas da Laura, eles são explicitamente um maestro, um violonista agora, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua relação com a literatura e com a música, como isso tem funcionado dentro dessa sua produção recente, porque depois a gente vai falar sobre isso, porque o livro do Guilherme também traz uma série de traços parecidos. Tem uma linha da literatura que pesquisa justamente isso, né, que é como a literatura e o som funcionam, né? Mas eu acabo, como eu vivo muito em ambiente de música, acaba que eu acabo escrevendo sobre música, né? Eu acabo pesquisando muito sobre música, que é a minha paixão da vida toda, né? Eu tô triste, vou ver um concerto, né? Coisa mais difícil da pandemia foi ficar sem ver música, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui depois, foi maravilhoso. Mas eu sempre começo a escrever a partir disso, né? A partir desse universo da música, pensando assim como uma família, né? Assim, tem um espaço da família, o espaço de uma orquestra, um espaço de uma aula de música, de uma apresentação musical, ela tem muito um microcosmo do mundo, né? Então, você tem jogos de poder, você tem inseguranças, você tem seguranças, você tem obsessões, perseguições. Então, eu acabo escrevendo muito sobre música. E aí, quando a gente estava preparando o livro, quando apareceu uma música, eu falei assim, ai, ganhou meu coração, né? Porque, para mim, a coisa da música e da literatura, elas nasceram juntas, né? Assim, quando a gente vai ver a história da literatura, ela primeiro nasce na voz, né? A gente primeiro conta histórias antes de escrever histórias, né? Só depois que a gente inventa alfabetos, muitos alfabetos. E parece que eu fico tentando fazer que elas voltem, né, a se comunicar, que elas se encontrem novamente, né? Esse é meu desejo, né? E também é um universo que eu conheço, né? Eu sou casada com músico, a gente convive ali, ó, tá lá vendendo livros para vocês, né? Uhum. Depois comprem. Então eu acho que é uma coisa que está no meu cotidiano, né? E eu acho que a música aparece muito, a música e o silêncio aparecem muito no cotidiano do seu livro, né? Assim, o livro ele começa com uma frase que remete a em alguma medida sobre musicalidade, né? Acho que a primeira frase do livro ele fala que o silêncio é sempre violência, né? E eu acho que em alguma medida o livro ele está nessa relação pendular do som e do silêncio, né? E mais do que isso, né? A gente talvez exista, né? Além dessa relação de musicalidade, né, do som, que é construído com som e silêncio, acho que no livro tem uma camada de ruptura com essa binariedade mesmo, né, de som e silêncio. Acho que o primeiro capítulo, ele está até, inclusive, e aí, Cris? O primeiro capítulo, ele fala sobre o Castelar buscando o som ou o chiado, né, vamos dizer assim, né? E o chiado, acho que é essa interseção, né, ou essa ausência de som e essa ausência de silêncio, né? Então, existe também nessa estrutura de musicalidade esse meio termo, esse equilíbrio, que é um equilíbrio, vamos dizer, palpitante, né, tenso, né? O chiado ele está ali, né, na iminência de se tornar som, na iminência de se tornar silêncio. Então, acho que existe esse ritmo ali, né? Acho que em outros aspectos, a própria construção que a gente tentou trabalhar com a intencionalidade, né, de pontuação, de ritmo, né, que traz ali justamente essa questão rítmica, né, do livro, né, de trazer essa questão de buscar o fôlego ali, né, e tal. E essas questões também elas estão intimamente ligadas com a ideia de musicalidade, né. Acho que um capítulo específico a gente fala
sobre a relação de música. Me corrijam aí, músicos, se eu estiver errado, mas acho que quando a gente pensa também numa estrutura mais abrangente do romance, eu acho que o romance ele tem tipicamente essa jornada do herói, né? Assim, de uma tensão e no final de uma busca de uma resolução, né? Que é uma jornada musical também. Quando a gente pensa numa estrutura harmônica tradicional, a gente está falando sempre em tensões e resoluções, né? Mas eu acho que quando a gente começa a quebrar com essa estrutura, onde a gente traz a tensão e não resolve, isso traz outras camadas e outras dimensões, e isso também é uma musicalidade, né? Então, o livro ele tem também essa proposta, né? Que é uma proposta dissonante, né? Que é uma proposta de tensionar sem necessariamente resolver ou de buscar, né, no leitor essa resolução em alguma medida, né? Então acho que tudo isso é música, né, de alguma forma, essa questão rítmica, né? E ela vai acompanhar o livro de uma forma geral, né? Eu posso falar uma coisinha sobre isso? Que isso é muito legal, né? Que tem muita coisa de música contemporânea que é isso, que é só tensão. Eu acho que o Visitante ele é só tensão. Né, assim, ele resolve em alguns momentos, mas é por isso que eu precisava cortar cebola, bater bolo, para chorar um pouquinho, sabe? De vez em quando, porque cebola é muito bom para chorar. E eu gosto muito de pensar na forma musical, porque os músicos eles têm nome para todas as formas musicais, né? Maravilhoso. Para fazer as formas no romance. Então, o meu primeiro livro, História da Água, é um quarteto. O Caruncho é uma fuga, tem duas vozes que vão se perseguindo, né? Para quem entende de música, né? Uma fuga são duas vozes que vão indo uma atrás da outra. E esse livro novo é um rondó, que é o que é um rondó? Um rondó é uma música que vai repetindo o mesmo tema, né? Vai voltando num tema. E aí a música é o presente, o tema é o passado. Então acho que isso é uma coisa muito legal para a gente da literatura roubar, né? E me lembrei de 2 exemplos assim explícitos também do livro que tem a ver com o que você falou, porque o primeiro capítulo para mim ele é sufocante, assim, eu acho que eu comecei a ler umas 3, 4 vezes, é realmente angustiante. De repente você vê e fala, gente, mas eu também não estou respirando, eu não sou personagem, né? Assim, eu posso ter uma leitura mais leve, assim, sabe? Porque é tão bem construído essa rítmica que o Guilherme propõe, que você acaba imerso ali naquilo também, sabe? E isso é contraposto também, eu acho, enfim, sem dar muito spoiler, mas ele intercala, a gente vai falar disso na sequência de umas diversas vozes que ele intercala. E eu acho que as narrativas do protagonista, do Castelar, geralmente, elas são mais sufocantes, assim. E eu acho que isso é quebrado pela Camila, pelos textos da Camila, eu conseguia respirar, assim, eu acho que tinha uma outra dinâmica sendo apresentada ali. Camila é a mãe do protagonista. Tem trechos, tem vozes que partem dela. Isso me parece interessante também. Outra coisa que eu me lembrei relativa à música é a fita, que ele está no carro, o protagonista está no carro com o pai, enfim, pensando numa série de conflitos ali também, e o pai está ouvindo a mesma música de sempre, que é de um pianista específico, que eu não me recordo exatamente o nome agora, e que foi gravada em cima de uma fita do Nirvana. E aí tem vários problemas, assim, tem o problema primeiro que quem conheceu aquela fita que soltava, sabe? Enfim, o som do carro era antigo e aí a fita soltava. De repente, o pai tem que tirar a fita, enrolar com o dedo e voltar lá. Ou seja, tem essa interrupção. Tem a interrupção do Nirvana também, junto com esse piano. E isso dialoga muito bem com toda a escritura metodológica também que o Guilherme está propondo. Tive que pesquisar muito, né? Da minha época, não, tá, Felipe? Gente, eu também não. Joguei no YouTube para saber que tipo de fita era essa, que eu sou do Spotify para cá. Mas e aí, enfim, isso me parece muito interessante, assim, como o Guilherme consegue juntar numa imagem só a forma e o conteúdo do livro, porque ele poderia falar sobre isso, escrever sobre isso no caso, né, e não necessariamente aplicar um efeito estético que gerasse esse tipo de sensação, sabe? Eu acho que é muito interessante ele falar sobre isso, mas ele também conseguir formalizar isso esteticamente. Me parece algo muito interessante. Já que a gente começou a entrar
nessas vozes também, Guilherme, você utiliza diferentes vozes e estilos narrativos. O texto chega pelo castelar, mas também pelos escritos da mãe, por notificações de e-mail, WhatsApp, pela tela da clínica, como a Laura já falou também. Eu queria saber como que você orquestrou essas diferentes vozes, e em que medida que você percebe que essas construções elas se relacionam também com essa ideia de tempo e de memória que você trabalha o tempo todo no romance. Tá? Bom, primeiramente, assim, o livro ele tem 3 vozes, assim, né, que são mais características. O Castelar, quando ele narra em primeira pessoa, quando ele está falando desse tempo presente. O Castelar em terceira pessoa, quando ele está trazendo uma estrutura de reminiscências, de memórias. E essa voz, né, que é uma voz externa, que é a voz de artigos, né, ou de colunas da mãe, né, que escreve em um jornal e que ele também revisita de uma forma desordenada, etc. Então, acho que essas 3 vozes, elas em alguma medida, elas vão se complementando ali, né? Porque, principalmente nessa estrutura de memória, acho que existiu ali o texto foi construído de uma forma fragmentada. Então, assim, os capítulos ali que aparecem, a ordem dos capítulos do livro, ele não foi a ordem que foi escrito, né? Inclusive, o primeiro capítulo não era para ser o primeiro capítulo, não sei se a Laura lembra disso. A Laura falou assim: Guilherme, vamos começar a chutar na porta já, bota esse primeiro capítulo aí, número 1 e tal. E a gente mudou ele de lugar. Então, assim, ele foi sendo construído de uma forma fragmentada. E eu acho que isso tem tudo a ver com uma estrutura de memória, né? Porque eu acho que a memória ela tem esse nível de inconsciência que aparentemente é desordenado, mas que você consegue trazer um fio condutor, né? Que é um fio daquilo que foi reprimido, daquilo que foi reconciliado, daquilo que vem ali, né? De uma forma aparentemente desconexa, né? Então, essa estrutura é uma estrutura totalmente não linear, né? Essa estrutura de construção de memórias, mas talvez exista ali um fio, né? Ou um racional que une essa estrutura de uma forma lógica, mas não tão aparente, né? Quando você fala desses conflitos também, assim, que você vai trazendo em labirinto, que alguns são resolvidos, outros não. E isso me lembrou muito a vida também, essa experiência que a gente tem na vida, porque muitas vezes você se esquece completamente que uma pessoa existe, e aí depois alguém te fala sobre aquela pessoa anos depois, ou você cruza com aquela pessoa em determinada situação da vida, e você fala, eita, e você começa a lembrar, enfim, a relação que você teve com aquela pessoa que não necessariamente estava sendo trabalhada ali na sua vida, né, no seu cotidiano presente, né? Eu acho que o livro evoca mais ou menos isso, assim, quando ele trata essas questões de tempo e de memória. Porque nem tudo na nossa vida é resolvido, né? Assim, quantas situações, quantos conflitos, quantas relações pendentes a gente tem, e isso vai sendo ramificado cada vez mais, né? Por exemplo, o personagem dele, ele fala, o que ele adiantou um pouco, que traz essa questão da paternidade, né? É uma paternidade de vários pontos de vista também, porque é uma paternidade da relação do castelar com o próprio pai, depois a relação do castelar como pai, enfim, isso visto de diversas formas também. E aí, uma coisa também que me chama muita atenção, acho que você abre várias proposições filosóficas também a respeito da experiência humana, dessa convivência em sociedade, e uma que me chamou muita atenção em conversas também, você falou que é intencional, que é algo que te interessou desenvolver, que é a questão da liberdade e do determinismo da vida. E isso está posto tanto nas reflexões do narrador, como nas próprias ações e no corpo dos personagens, em como que essas vidas vão sendo condicionadas ou mesmo atropeladas pelo tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses aspectos do romance relativos a isso, essa liberdade e a esse condicionamento da vida, das nossas escolhas. Bom, eu acho que assim a perspectiva inicial é uma perspectiva de alguém que se torna pai e que começa a revisitar justamente essa história e entender como esse pai que ele está se tornando ou que ele deverá ser
né, dentro desse contexto atual, ele é influenciado por essa história de origem, né? E em que medida também essa história de origem de fato aconteceu, né? Porque quando a gente está falando de memória, eu acho que a memória é o produto daquilo que você se lembra, dos seus afetos, daquilo que os seus afetos transformaram e o que se tornou uma verdade, né, que você alicerçou a sua construção de personalidade, né? Então, o Castelar está o tempo inteiro falando isso, né? E ele traz essa preocupação de que o objetivo dele já não é mais entender historicamente, jornalisticamente o que aconteceu, né? Ele quer exatamente esse olho turvo, né? Ou essa distorção de memória, esses afetos que transformaram ele nesse ser presente, né? Então o livro ele está falando sobre isso e em que medida ele poderia ser uma pessoa diferente do que ele foi, ou de que forma ele conseguiria se desagarrar daquilo que ele viveu ou que ele não viveu no passado. Gente, está bem Orlando Lero, né? Mas assim, eu acho que é um pouco dessa ideia mesmo, né? Assim, que em que medida também o nosso desejo de se desconectar do nosso passado também é uma forma de determinismo, né? Ou uma forma também da gente a forma da gente se desagarrar do passado também é uma maneira da gente confirmar que aquilo nos determina, né? É um pouco dessa ideia, né? E aí dentro disso, né, existe essa discussão não tão aparente sobre a liberdade ou sobre essa estrutura de determinismo, né? Eu tenho a sensação também de que isso aparece muito, essa discussão mais explicitamente, em algumas aulas, num contexto de aula ou de produção acadêmica do personagem, do pai, e também de uma certa relação extraconjugal que ele tem em alguma medida. Tá vendo, gente? Tem um pouquinho de cada coisa, tá vendo? Tem a fé, tem... E aí enfim, você falando dessa história de origem, do ponto de vista ficcional da narrativa, mas isso me lembra também a questão da autobiografia. Eu conheço o Guilherme há pouco tempo, assim, uns 5, 6 meses talvez, mas já foi tempo suficiente para eu conseguir ver uma série de questões no livro que me lembram o Guilherme. Falei, isso aqui é a profissão do protagonista, uma série de indícios, assim, a experiência da paternidade também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, para além dessa história de origem que você cria ficcionalmente, como que você trabalhou essa questão autobiográfica também que aparece, pelo menos nesse primeiro livro. Beleza. Bom, o livro é um romance, né? Ele tem uma estrutura ficcional, mas é engraçado que eu passei para minha mãe para ler e minha mãe falou assim, não, porque eu no livro aqui e tal. E eu falei, mãe, não é você, não vai nessa não, mãe. Então, assim... Eu quero conhecer sua mãe, então, porque eu adoro a Camila no livro. Pois é, mas assim, eu acho que o ponto de começo ali do livro, eu acho que ele veio através de conflitos que são conflitos que, de alguma forma, eu estava vivendo de uma maneira muito efusiva e ainda vivo, né? Então, esse ponto de partida da paternidade, né? Eu que tenho 3 filhos, né? Pequenos, então era difícil começar uma narrativa que não tangenciasse essa estrutura em alguma medida, né? Mas aí você fala de relacionamento extraconjugal, minha esposa está aqui também. Eu tive que falar para ela... Desculpa, Nayara, ele me disse que isso não tem nada a ver. Mas brincadeiras à parte aqui, eu já tive que me explicar aqui com algumas pessoas, mas eu acho que eu acho que esse ponto de partida é um ponto de partida totalmente autobiográfico, no sentido de que esses conflitos eram conflitos reais, né, e que eles surgiram muito como uma necessidade de escrever nesse momento, né, e foi muito engraçado porque talvez eu tenha começado a escrever num dos piores momentos ali, profissionalmente falando, com 3 filhos pequenos, né? Então ele não veio através de um propósito, mas muito antes de uma necessidade, né? Mas no momento que partiu ali, né, o Castelar e o Guilherme, né? Eu acho que nas primeiras frases, eu acho que essas pessoas elas foram se descolando, né? Até chegar no final, quando a gente fez o fechamento do livro,
E depois de reler ele em perspectiva, com a cabeça mais fria, eu falei, gente, a gente fundamentalmente a gente discorda e a gente tem uma visão de mundo completamente diferente, né? Então isso nos descola, né? E foi muito legal esse processo, né? Que partiu de um ponto comum, mas que trouxe uma estrutura totalmente ficcional, né? Então é difícil a gente conseguir fazer essa separação. Acho que existem inspirações, né? Mas acho que teve essa possibilidade de enxergar ou de não me enxergar, né, nessa estrutura de conflito depois de fechado e tal, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, né? Respondeu. Um outro ponto que a Laura levantou também, que ela falou sobre os cachorros, assim, eu acho que isso é muito interessante no livro, essa personificação que você faz de tanto dos animais quanto da casa também. São vários objetos que eles adquirem quase que essa presença de personagem também. E às vezes eles nos contam mais sobre a narrativa do que alguns personagens. Eles têm uma função muito interessante, muito rica. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trato que você teve com os objetos, com os animais, com a casa, com os brinquedos, livros, enfim, como que isso permeia a sua literatura. Bom, eu acho que assim, a maioria dos personagens, assim, eles são personagens que eles que eles não têm essa trajetória de transformação de uma forma explícita, né? Ou talvez tenham, né? Mas eu acho que o romance é um romance de poucas ações, né? De poucas reviravoltas. Então, os principais personagens são personagens que têm um perfil contemplativo, passivo, etc. E a gente vê esses objetos ou essas coisas, né? Elas tendo uma estrutura de personificação e eu acho que elas conduzindo algum processo de transformação dentro do livro, né? Então, para quem leu o primeiro capítulo, né, a gente vê isso, né? A casa que adquire um humor, a casa que constrói, que destrói, etc. E da mesma forma, acho que os animais e essa estrutura de silêncio e som também que tem essa personificação e funciona como um agente transformador também, né? Então, acho que nessa medida esses personagens não personificados eles têm uma importância de condução, né, e de atividade ali bem significativa. E eles ajudam a vazar essa violência também em alguma forma, né? Às vezes o que não acontece com os personagens, você vê acontecendo com a casa, com a horta, com a mesa de ping-pong deles, que inclusive é a capa do livro. É, um dos cachorrinhos, qual que é o nome do outro cachorro sem ser o Boris? É o Pepe. O Pepe, quando é o Pepe que toma uma surra, né? Assim, enfim, ele, tem uma cena muito violenta no livro, que o Pepe é espancado e fica sangrando, e o Guilherme faz uma descrição muito bonita assim desse sangue, do que acontece com o cachorro, que isso te ajuda a entender também um pouco da relação daquela família, para além do que os personagens estão vivendo, assim, esses personagens humanos, você vê que o que se passa ali naquela casa, às vezes o que tá em represa, o que está represado, o que está em silêncio, ele acaba vazando para esses outros objetos e animais de uma forma enfim, que mexe muito com você. É, um ponto também que me parece muito bonito, isso não é nenhuma pergunta, mas é a forma como você fala da literatura como prolongamento da vida, da mãe que morre, mas que deixa como herança para os filhos os textos que ela escrevia nesse jornal da arquidiocese da cidade. Enfim, isso me parece algo muito bonito também e metalinguístico também, né? Ou seja, você está o tempo todo construindo a sua ficção, mas o tempo todo trazendo esse processo para dentro do visitante. Acho isso muito rico. Só complementando, é legal isso que, assim, acho que ter essa perspectiva de abandonar o livro, estava falando com a Laura aqui também, a gente estava nesse desabafo, né? Eu falei assim, nossa, o livro ele já terminou, né? A gente já terminou de escrever ele há algum tempo, mas
talvez assim muitas pessoas ou vocês estão tendo contato com ele por agora, né? Mas é como se ele fosse um defunto aqui, ele já está num outro momento aqui, a gente está num outro momento, né? Chegou assim, tá escrevendo alguma coisa ou nada? Ele também não, mas... Exatamente, e é um pouco disso, assim, e coincidentemente, eu terminei de ler um livro agora do O Antagonismo, né, do William Faulkner, e ele fala exatamente disso, né, de uma família que segura um caixão e faz uma trajetória de mudança, e é um pouco disso, né, assim, eu percebo que o livro, ele, em alguma medida, é esse caixão que a gente está levando, que já não pertence mais, né, mas que, de alguma forma, tem esse elemento novo para quem está lendo. E ele vai se resolver também em quem está lendo, né? E aí, quando eu vejo o Felipe falando essas coisas, eu falo, pô, que legal, né, que a gente tem esses elementos de tensão não resolvidos e que estão encontrando resolução em quem está lendo, numa perspectiva que já não pertence mais a gente, né? E essa é uma experiência, talvez a Laura tenha até condição de falar melhor do que eu, né? Assim, como isso é rico, né? E é gostoso de ver acontecendo. As pessoas leem, falam com você e você percebe várias coisas que você tinha escrito e não sabia sobre o que você tinha escrito, assim. Eu falo muito assim, deixou de ser meu, deixou de ser do Guilherme, agora é de vocês, né? Usem com responsabilidade. Acho que no fim das contas, cada pessoa vai ler o seu livro, né? Ela tá com um material alheio ali, mas ela vai se procurar naquele lugar, ela vai fazer relação com as experiências que ela própria teve na sua vida, né? Eu queria abrir agora para saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, para que não fique só encerrado aqui em nós três. Ninguém leu, entendeu? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Deu tanto trabalho assim? Agora? Quando você lembra do livro, você lembra assim, nossa, que trabalheira? Ou é tipo, o que é isso que aconteceu aqui? Boa pergunta, acho Porque que eu não parei de pensar. eu lembro muito de você sofrendo muito para escrever. Só que o texto nascia perfeito, gente. Assim, eu tinha que mexer muitas poucas coisas. Muito pouco. Mas nascia perfeito. Eu acho que, assim, existe essa insegurança de quem está estreando, né? Que é essa preocupação com a palavra, né? Então, assim, a gente tem que encontrar a palavra certa, a pontuação certa e etc, né? Talvez, né, indo para um segundo romance, isso preocupe menos, né? Mas eu acho que existia ali esse rigor estético que eu acho que, de alguma forma, foi atrapalhando essa fluidez e o próprio fôlego, né, de escrita, né? Então, acho que foi um processo doído, assim, nessa medida, assim. Mas eu acho que, nesses trancos e barrancos, o livro foi se fechando, né? Olhando, assim, para trás, doeu, acho que um pouco menos, assim, né? Você não lembra, né? É tipo assim, eu tive dengue, foi horrível, mas eu não lembro da dor. É igual filho, a gente esquece, né, que filho dá trabalho e arruma outro. Eu fui pro terceiro. De livro. Tem um microfone para você, Arnaldo. Boa noite, gente. Guilherme, quero saber como que você, um advogado responsável por administrar um escritório grande, pai de 3 filhos pequenininhos, como que você arrumou tempo para escrever e que hora que você escrevia esse livro e quanto tempo você gastou para escrever o livro? Músico também, descobri que ele também toca, ainda tem mais trabalho aí no meio. Bom, Arnaldo, você estava trabalhando no escritório, eu estava escrevendo, né? Tô brincando. O Arnaldo trabalha com a gente lá no escritório, então, assim, trabalha mais do que eu, né? Porque ele não escreveu. Mas, bom, na verdade, acho que foi igual eu falei, Arnaldo, assim, talvez tenha sido um dos piores momentos, assim, em termos de tempo para poder escrever mesmo, né? Porque, bom, eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho um filho de 3 e uma filha de 10 meses. E na época do livro, né, os meninos eram 2 anos mais novos ainda, né, e tal. A Joana não existia, né, pelos meus cálculos. Então, assim, foi realmente um período difícil, assim, de escrever, mas ele veio justamente com uma necessidade de dar conta disso, né, Arnaldo, assim, né,
essa pressão, né, de estar num escritório onde a gente fica matando um leão por dia, etc. Então, em termos de... Acho que a gente não escolhe muito esse momento, né? Então, acho que ele vinha ali, a Nayara ia dormir com os meninos, a gente escrevia, né? Enfim, acho que foi sendo construído assim. Eu acho que por isso a gente foi respeitando muito, inclusive, esse ritmo, né? Era isso, às vezes eu ficava, sei lá, 1 mês, 2 meses, entregava 5 páginas para a Laura, e assim ele foi sendo feito, né? Acho que nesse processo foi talvez 2 anos ou mais, assim. O livro ele já está publicado desde novembro do ano passado. Eu não contei para ninguém, ninguém sabia, mas é porque a gente estava esperando o lançamento, né? E aí a gente teve algumas dificuldades aqui, mas ele já está Eu finalizado. estou envergonhado, porque você tem 3 filhos, eu tenho uma, a Luana, e eu nunca escrevi um livro, então eu vou colocar esse objetivo, viu, Guilherme? E tem que escrever um bom livro, viu? Tem que dobrar essa meta aí. O Guilherme está aqui obrigado em cativeiro. O Guilherme falando isso sobre ter lançado o livro e ninguém saber, eu lembro que eu até brinquei com ele. Assim, brinquei não, perguntei, que eu não conhecia ele tão bem. Eu falei, quando a gente estava discutindo sobre o lançamento, eu falei, tá, mas e aí você pretende contar para sua família que escreveu, ou vai ser um segredo, como é? Ele falou, não, vou falar, vou lidar com isso. Eu tenho uma pergunta. O Guilherme, antes de escritor de livros, é um compositor de música, né? Nós, né, Letrista. velho, juntos. Mas você tem muitas habilidades com as palavras. Aí a minha pergunta é como o seu papel como compositor e letrista influencia na sua escrita? Porque num primeiro momento eu pensaria que você escreveria poemas, né? Que parecem mais com a letra de uma música. Mas como que isso se torna um romance e como que, né, coisas, por exemplo, da métrica, como que isso influencia num livro, num romance, né? Bom, eu acho que durante alguns anos, né, assim, que eu não estava escrevendo, eu acho que esse canal, né, de criativo, ele estava nas músicas, né? E inclusive o Fleury é meu companheiro de algumas dessas músicas. E aí eu acho que a gente teve vários formatos, né, Fleury? Acho que formatos ali onde a gente não teve nenhuma preocupação métrica, né, e tal, e outros formatos onde a parte de melodia veio primeiro e tal. Mas pensando como eu transportei isso para a parte do romance, eu acho que vem muito disso, dessa questão rítmica mesmo do livro, né? Porque quando você começa a trabalhar em alguns momentos com repetição, com falta de pontuação, com esse tipo de coisa, você consegue trazer, acho que esses elementos rítmicos que eles vão se juntar ao que está sendo dito, né? E eu acho que isso traz, talvez, né? Pontuação é um negócio super poderoso, né? E tal, porque eu acho que isso traz esse nível de ansiedade, de respiro. Pô, velho, você não para ter uma vírgula, você está procurando uma vírgula e não vem, tal, e não vem um ponto final, né? Frases grandes. Só né, fazendo um jabá, o livro da Laura tem 2 parágrafos, um parágrafo, né? Isso é música, né? E eu acho que existe uma super proposta estética nisso, né? Então, acho que tem tudo a ver com essa questão de musicalidade, né? Mais alguém? O Davi. Boa noite. Vim rapidamente sair da minha função de livreiro. Eu não tinha tido a oportunidade de ler antes aqui, mas eu comecei ali de curioso. E eu já estou chocado com o livro. Excelente. E eu queria fazer uma pergunta a respeito do que eu estava vendo aqui no primeiro capítulo, que as pessoas da família desejam a volta daquele que silencia, daquele que traz um senso de normalidade e talvez aquilo que possa se chamar de lar, né? E aí eu fiquei pensando, e eu quero saber se você concorda ou se isso não tem nada a ver, se a certeza do lar não é, ao mesmo tempo, a ausência do lar. E se o título visitante não tem a ver com isso. Obrigado. Pô, que lindo isso, hein? Eu acho que o lar ele tem essa complexidade, né, Davi? Porque
é o lugar onde a gente se despe, né, de papéis, etc. Mas ao mesmo lugar é o mesmo lugar onde esses conflitos eles estão mais aflorados, né? Eu acho que a busca do Castelar talvez seja justamente essa, né? O silêncio ele é essa oposição a uma estrutura de histeria, né? Quando a gente vê isso no primeiro capítulo, né? Então, o que eu penso é que ele está em busca, talvez, eu não tenho certeza disso, desse equilíbrio que é esse equilíbrio que está na tensão, mas ainda assim a tensão, esse equilíbrio tensionado, ele é melhor do que os extremos, talvez, nessa posição. E acho que isso diz muito desse ser encastelado, né? Que é esse ser inatingível, etc. Né? Mas eu acho que a construção do lar é isso, né? É esse negócio que a gente tem dificuldade e a gente precisa escrever um livro, né? Para poder falar disso. E quando você lê mais um pouquinho também, Davi, você vai ver que ele ainda vai complexificar essa ideia de lar, porque eu acho que no início ele traz mais esse lar simbólico, essa relação familiar, mas aí mais para frente vai quebrar a parede também, vai ter projeto e vão ter várias outras falas assim relativas a esse lugar que a gente chama de lar, que a gente visita e que também vai nos construindo, que são bem interessantes. Mais alguém quer colocar alguma questão, algum comentário? Acho que não. Bem, então acho que a gente pode encerrar essa primeira parte. Agora a gente convida vocês para uma apresentação de jazz aqui no foyer pelo Philippe Fleury, nosso colega que está aqui. E também os livros estão à venda na banquinha, tanto o livro de estreia do Guilherme quanto os livros da Laura, que a gente mencionou aqui na conversa. E o Guilherme também vai estar autografando para vocês. Muito obrigado. Pessoal, não vão embora, antes das palmas aí, não vão embora. Eu tava vindo o Fleury passar o som e realmente, assim, tá lindo. E, assim, para quem gosta, eu não vou nem falar que é lado B, né? Lado J, né, velho? Assim, coisas muito bacanas. Então fiquem aí, por favor, vai ser lindo.